Olá, turma! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula e hoje nós vamos dar continuidade à aula anterior, né? Trazendo aí a parte 2 do nosso operacional de retração, tá? Se você está assistindo todas as aulas aí do treinamento, você vai entender bastante do que eu vou falar agora, por isso que é importante que vocês não pulem nenhuma aula, tá? E agora nós vamos dar um passo maior, nós vamos avançar um pouco mais nesse operacional para vocês poderem entender mais ainda como que nós vamos operá-lo de fato, tá? Na aula anterior eu expliquei para vocês que nós só vamos operar retração na terceira vela, né? Quando essa retração ocorrer pela terceira vela do quadrante, né? E aí eu expliquei, né? Que nós não vamos pegar quando a primeira ou a vela já tiver tocado, que nós só vamos pegar na terceira, enfim. Hoje eu quero avançar um pouquinho mais no conteúdo para vocês poderem entender melhor quais as possíveis possibilidades dentro do gráfico para vocês não ficarem só presos a operar suporte e resistência, beleza? Vamos lá. Vamos aqui para o gráfico, tá? Estou aqui com o EURUSD aberto. Primeira coisa que eu vou fazer, as minhas marcações, né? Jogo para H1. Marco as 3 penúltimas velas de 1 hora, né? 3 penúltimas de 1 hora. Suporte e resistência. Marquei, né? Primeira, segunda, terceira tá aqui. Beleza. Jogo para H4. Marco também H4, né? Se eu achar necessário. Se tiver mais alguma marcação faltando, né? No caso aqui tem essa. Beleza. Feito isso, eu volto o gráfico para 5 minutos. Tá? Beleza, pessoal. O que eu quero que vocês entendam já a partir de hoje, tá bom? Lembra que eu expliquei para vocês na aula de reversão gráfica que nós sempre vamos operar a favor da microtendência. Lembra disso? Que eu falei para vocês? Nós sempre vamos operar a favor da microtendência. O que é a microtendência, pessoal? É o que está acontecendo ali no gráfico naquele momento, tá bom? É a tendência que está dominando o gráfico ali naquele momento. Então, vocês sabem, né, que o gráfico ele se movimenta em tendências. Tem hora que ele está em tendência de alta, tem hora que ele está em tendência de baixa. Qual que é a tendência que nós vamos operar? Sempre na microtendência, beleza? O que eu quero mostrar para vocês, pessoal? Observem aqui nesse ponto do gráfico, tá? Observem nesse ponto do gráfico, tá? O que está acontecendo com o gráfico nesse ponto? Qual que é a microtendência desse gráfico? Não é de baixa? Ele não está em tendência de baixa? Como eu já falei com vocês nas aulas de reversão, na aula de reversão, nós sempre vamos operar a favor da microtendência, tá? Por que eu estou repetindo isso várias vezes? Porque eu preciso que vocês coloquem isso na cabeça para vocês aumentarem aí o nível de assertividade de vocês. Logo, se eu tenho aqui uma tendência de baixa, o que eu quero? Venda na resistência. Então, anotem aí, tá? Tendência de baixa, eu quero venda na resistência ou pullback, né? Porque o pullback também, geralmente, ele sempre é a favor da tendência, beleza? Então, anotem aí de novo para vocês não esquecerem. Tendência de... pullback. Tendência de baixa, eu quero venda na resistência, beleza? Show de bola. O que eu quero que vocês vejam aqui, o que aconteceu, pessoal? Ó, vou pegar mais ou menos esse quadrante aqui só para dar exemplo para vocês, ó. Eu tenho aqui a primeira vela, tocou no suporte, eu não peguei, porque eu quero venda na resistência. Segunda vela tocou no suporte, eu não peguei. Terceira vela já nasceu aqui, não tocou e veio tocando nesses suportes, eu não peguei, porque aqui eu estou numa tendência de baixa, numa micro tendência de baixa, então eu não vou operar suporte. Não é que é proibido operar contra a tendência, pessoal. Vocês podem operar? Podem, mas vão numa mão mais baixa, tá? Aqui eu não teria pego nenhuma dessas marcações, porque nasceu muito próximo. Talvez, se tivesse uma marcação aqui embaixo, eu teria entrado com uma mão mais baixa. Mas o que eu quero que vocês entendam? Quando a terceira vela, ou qualquer uma das velas do quadrante, elas romperem,
tá? Igual aconteceu aqui, ó. Ela rompeu mais que 50%, foi uma vela de força, ela engolfou aqui as velas anteriores, tá? Foi um engolfo de baixa engolindo as velas anteriores. O que essa vela tá dizendo pra mim? Que eu tenho aqui uma força de baixa, tá? Então, o que eu vou fazer, pessoal? Quando alguma das velas do quadrante elas romperem com vela de força, que é aquela vela de rompimento que a gente gosta, a gente vai pegar o pullback na próxima vela que vier buscar, tá? Na próxima vela que vier buscar, sempre a favor da microtendência. Então, eu tenho aqui uma microtendência de baixa, eu não teria operado aqui nesse suporte, eu espero romper e pego aqui o pullback a favor dessa microtendência de baixa. Eu entraria vendido aqui nessa vela aqui, ó. Então, observem, tá? Essa vela foi a primeira vela do quadrante, tá? Então, nesse caso, eu não estou operando retração, tá? Ela é a primeira vela do quadrante. Eu teria pego essa operação por dois motivos. Primeiro, porque ela tocou na resistência e eu estou numa tendência de baixa. E segundo, porque essa vela aqui rompeu com força, rompeu mais que 50%. Foi uma vela excelente para pullback. Lembra que eu falei com vocês? Pullback, vela de força rompendo mais que 50%, tendência de baixa, força de baixa. Então, quando a próxima vela vem tocar, eu entro aqui a favor do rompimento, tá? Então, dando um pulo aí, já avançando na estratégia, em que casos vocês vão poder operar na primeira ou na segunda vela do quadrante? Quando essas velas forem pullback de alguma vela de rompimento, tá? Então, se for a primeira ou a segunda vela do quadrante, vocês podem operar desde que seja um pullback, claro, um pullback dentro das norminhas de segurança, vela de força, rompendo mais que 50%, de preferência uma região confirmada, né? Uma tendência a favor da tendência. Então, volto a repetir, né? Terceira vela do quadrante, apenas retração de suporte e resistência. E primeira ou segunda vela do quadrante, apenas para a operação de pullback, beleza? Vamos seguir o baile aqui, para vocês verem o que acontece. Tá? Aqui eu tenho mais um exemplo, ó. Aqui, pessoal, o que acontece? Aqui, eu quero mostrar para vocês esse exemplo aqui. Ó, o que aconteceu aqui, pessoal? Prestem bem atenção, tá? Eu tenho, observem, eu tenho aqui, ó, uma tendência de baixa, né? Aí, o que aconteceu aqui, pessoal? Olha o tamanho desse engolfo aqui de alta, engolindo aqui essas velas anteriores. Olha o tamanho desse engolfo aqui de alta que eu acabei de marcar para vocês. Eu tinha uma tendência de baixa, o engolfo de alta demonstrou para mim o que, pessoal? Uma reversão de tendência. Lembra o que o engolfo significa? Reversão de tendência. Então, aqui eu tinha uma tendência de baixa, o engolfo confirmou aqui uma reversão para uma tendência de alta. Olha a leitura de candle, olha o passo grande que a gente está dando nessa estratégia. Tem uma tendência de baixa, o engolfo confirmou a reversão de tendência, indicando para mim que a partir daquele momento eu teria uma tendência de quê? De alta, tá bom? Então, o que eu faria nesse caso aqui, pessoal? Vou dar um zoom aqui nesse quadrante. Eu estava operando aqui numa tendência de alta, vi que essa vela engolfou aqui essas velas anteriores. Eu vou pegar a venda aqui nessa resistência? Claro que não. Por quê? Eu sei que o padrão engolfo, ele representa uma tendência de alta. Então, como eu já falei anteriormente na aula de rompimentos, se eu tenho aqui um engolfo de alta, indicando o rompimento, indicando também uma reversão de tendência de baixa para uma tendência de alta, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou pegar a venda na resistência? Não, por dois motivos. Primeiro, que eu já tinha tido um toque aqui dentro desse quadrante, e o segundo motivo é que aqui foi um engolfo de alta, indicando que seria uma reversão. Então, o que eu faço? Eu espero romper essa região e pego aqui, ó. Olha que operação linda, linda para vocês pegarem, pessoal. Ó, engolfo de alta, vela rompendo mais que 50%, a favor da tendência, da nova tendência aqui de alta, tá bom? Olha aqui, pessoal, a próxima vela veio tocar. O que eu faço? Uma operação a favor do rompimento, tá? Então, se ele rompeu para cima, o engolfo de alta está me indicando uma tendência de alta, por que eu vou entrar vendido? Eu vou entrar comprando a favor do meu rompimento. Então, é esse tipo de análise, é esse tipo de visão que eu quero que vocês tenham a partir de hoje, quando vocês forem operar. Vocês têm que estar atentos a tudo que está acontecendo ali no momento da operação de vocês, tá bom? Não é só colocar na cabeça que eu só vou operar suporte e resistência na terceira vela do quadrante, ponto final.
porque assim vocês vão estar com a cabeça fechada para outras oportunidades, tá? Então aqui, por exemplo, eu não teria operado aqui na terceira vela do quadrante, né? Porque eu sei que já tinha tido um toque aqui e aqui também foi um engolfo de alta, então eu não teria operado aqui, mas se ela rompeu para mim, me dizendo que foi uma vela excelente para pullback, né? Com todas as regrinhas que eu gosto, cara, eu vou pegar um pullback aqui de olhos fechados, tá bom? Vou pegar um pullback aqui de olhos fechados, porque eu sei que eu já assisti a aula de pullback, como que é um pullback ideal para mim. Então, vocês não vão operar só suporte e resistência. Para suporte e resistência, vocês vão operar apenas na terceira vela do quadrante. Mas, para pullback, vocês vão operar em qualquer vela do quadrante, desde que esse pullback seja bom, que é aquele pullback top, dentro de todas as regrinhas que vocês já estão cansados de saber, tá bom? Deixa eu seguir o baile aqui. Ó, o que eu tenho aqui também, pessoal? Observem, ó. Ó, força de baixa, ó o gráfico em tendência de baixa, aí o que aconteceu aqui? Ó, essa vela aqui rompeu. Observem, pessoal. Deixa eu dar um zoom aqui. Nossa, peraí. Essa vela aqui rompeu, ó. Essa vela aqui rompeu, primeira vela do quadrante. Segunda vela eu não peguei, né? Porque eu sei que eu só opero retração na terceira vela. E olha o que aconteceu aqui, turma. Essa vela rompeu mais que 50%. Eu tenho aqui anteriormente uma tendência de baixa, né? A micro tendência era de baixa. Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Quando a próxima vela, se essa vela aqui rompeu, né? Mais que 50%, a favor da micro tendência, quando a próxima vela vem tocar aqui, independente de qual vela do quadrante seja, eu vou entrar lindo aqui, acreditando na retração, tá bom? Então, isso aqui é você saber analisar o price real, o price raiz, é você entender tudo que acontece dentro do gráfico. Por isso que todas as aulas anteriores são muito importantes para você aprender a operar essa estratégia, tá bom? Então, aqui eu teria lucrado aqui, ó, nesse pullback, também teria lucrado aqui, na terceira vela do quadrante, tá bom? E por aí vai. Vamos seguir o baile aqui. Ó, terceira vela do quadrante rompeu aqui essa região, né? A gente não teria pego porque a vela nasceu muito próximo, então eu espero o rompimento. Quando ela rompe, olha o pullback aqui acontecendo. O pullback aconteceu em que ponto? Justamente na segunda vela do quadrante, tá? Então, isso vai acontecer, pessoal, o tempo inteiro no gráfico de vocês. Aqui, ó, operação de terceira vela do quadrante. Mais um gain tranquilo, ó. Não tive toque aqui anteriormente. Entrei aqui na terceira vela. Tranquilo, tá? Gente, dominem essa estratégia. Dominem essa estratégia, que eu tenho certeza que ela vai colocar muita grana no bolso de vocês, tá bom? Deixa eu traçar esse par aqui, que eu não sei se ele tá legal para poder operar, mas deixa eu fazer aqui pra gente poder analisar. Vamos lá, turma, deixa eu traçar ele, tá? Vamos puxar uma fibo nesse par aqui pra gente ver como que teria sido. Vamos puxar uma fibo aqui, vamos ver. Já vamos dar mais um salto aí na nossa estratégia, tá? Vamos traçar uma fibo. A gente tá vendo que houve uma reversão aqui, ó. Ó, o gráfico tava em tendência de baixa, ó. O gráfico tava em tendência de baixa, fazendo topos e fundos descendentes. De repente, aqui nesse ponto, ó, ele começou a ascender, tá? Então, se eu tivesse pego o início ali da reversão, poderia ter operado em várias velas. Mas vamos traçar aqui para ver o que rolou nessa fibo, tá? A linha Fibonacci. Vou traçar aqui. Opa, foi mal, turma. Deu good aqui. Vou pegar aqui do topo mais alto, né? Projetando aí para o fundinho mais baixo, que foi esse fundinho aqui. Tá? Show de bola. Olha o que acontece aqui, pessoal. Deixa eu ver aqui. Ó. Na 38 aqui, ele deu loss. Ó, deu loss, porque foi mais ou menos nesse ponto aqui, ó. Ele não retraiu. Na 50, ele também não retraiu. Mas se você observar essas velas anteriores, você teria visto que você não teria operado, porque estava com sequência de velas da mesma cor. E por que mais eu não teria operado, pessoal? Porque na 38, quando ele bateu, prestem bem atenção, hein? Olha o salto que a gente está dando. Na 38, quando ele bateu aqui atrás, qual foi a vela que bateu na 38, pessoal? Foi a primeira vela do quadrante, então ela não retrai, tá? Eu não teria operado aqui porque foi a primeira vela do quadrante. Quando ele bateu na 50, pessoal,
Olha aqui, quando ele bateu na 50, qual foi a vela que bateu? Segunda vela do quadrante, então eu não teria operado também, porque tanto aqui quanto aqui não foi a terceira vela do quadrante. Então, eu sei que as regiões de FIBO eu opero como se fosse suporte e resistência, então vale a regra da terceira vela do quadrante também para a Fibonacci, tá bom? Agora, quando ele veio tocar aqui na 61.8, ó, 61.8, olha quem tocou aqui, pessoal. Foi exatamente a terceira vela do quadrante, que é a vela que tende a fazer a retração. Então, nesse caso, eu teria entrado aqui, além de ser uma região excelente de FIBO, ainda estava sendo para mim uma região que foi tocada pela terceira vela do quadrante. Então, agora vocês vão começando a avançar mais ainda na análise de vocês, porque vocês não vão usar só suporte e resistência. Vocês também podem usar FIBO, vocês também podem traçar linhas de tendência, vocês podem traçar tudo que for a favor de vocês. O que eu preciso que vocês entendam é retração, seja suporte e resistência, é apenas na terceira vela do quadrante. E pullback pode ser em qualquer vela do quadrante, desde que seja a favor da microtendência e desde que seja um pullback dentro das norminhas de segurança. Vamos traçar aqui para ver se a gente acha alguma oportunidade de pullback. Ó, vamos traçar aqui, pegar essas três, né, penúltimas velas aqui. Já tenho FIBO traçada. Deixa eu apagar essa FIBO só para não confundir, turma. Beleza. Vou traçar essas três penúltimas velas aqui. E aí, reforçando, pessoal, FIBO, vocês só vão operar FIBO, suporte e resistência básico no primeiro toque, né, que é o 38,5061, se for feito pela terceira vela do quadrante. Se for pullback na FIBO, aí pode ser qualquer uma das velas do quadrante, beleza? Jogo aqui para 4 horas, né, para confirmar se tem mais algum pavio sem traçar. E volto aqui para 5 minutos. Beleza. Olha aqui, pessoal. Olha isso aqui. Esse quadrante aqui, analisem, ó. 3 velas, tá? Eu não teria pego nesse suporte aqui, porque essa vela aqui dentro desse quadrante já tinha tocado. Então, o que eu faço? Espero romper, e olha o pullback, que lindo aqui que teria sido, pessoal. Vela de força, rompendo mais que 50%, a favor da micro tendência de baixa, tá? Região confirmada aqui atrás. Eu vou perder uma operação dessa só porque é a primeira vela do quadrante? Não, porque eu sei que ela está fazendo pullback da vela anterior. Então, eu posso pegar aqui, porque eu sei que é pullback da vela anterior. Eu só não vou pegar retração nem na primeira nem na segunda vela quando não for pullback. Quando for pullback, eu posso pegar tranquilamente. Ó, aqui eu teria entrado, terceira vela do quadrante, gain tranquilo. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais algum pullback aqui. Aqui não tem mais nenhum ponto de pullback. Mas eu acredito que tudo já ficou bem claro para vocês, né? Acho que deu para vocês entenderem bastante. Eu vou mandar para vocês, eu vou postar aqui abaixo dessa aula um passo a passo dessa estratégia. Então, além do vídeo gravado, tá? Vocês também terão o passo a passo dessa estratégia, tá bom? Então, se vocês tiverem dificuldade, é só ler o passo a passo aí, que eu tenho certeza que vai auxiliar bastante vocês, tá bom? Então, muito obrigada pela participação de todos. Treinem bastante, treinem muito, treinem bastante, porque eu quero vocês dominando esse conteúdo aqui. E qualquer dúvida, qualquer dificuldade, pode postar o comentário aí abaixo da aula ou me mandar mensagem lá no privado, que eu ajudo vocês, tá bom? Muito obrigada, um beijo e até a próxima aula.